Boa noite, Jornal 10, vamos às manchetes. Está em processo para cautelar a população da Ilha Brava no caso de uma erupção vulcânica. Estruturas da Polícia Nacional das Ilhas do Fogo e da Brava recebem visita do Diretor Nacional da Polícia Nacional. MPD, Partido de Ventoinha, comemora os 27 anos da sua existência. Coreia do Norte boicota a sessão especial do Conselho de Direitos Humanos. Tragédia na Nigéria, pelo menos 35 mortos em acidente com caminhão. Número de mortos em incêndio em orfanato na Guatemala sobe para 40. Seguimos agora com o desenvolvimento. Boa noite, uma vez mais, consigo o Jornal 10. Seja bem-vindo a esta edição. A Comissão Especializada de Economia, Ambiente e Ordenamento do Território esteve hoje de encontro com o Presidente do Sistema Nacional da Proteção Civil para audição sobre as atividades sísmicas e os planos da contingência para a Ilha Brava no caso de uma erupção vulcânica. Depois da atividade sísmica de agosto de 2016, foram desenvolvidos vários planos, nomeadamente na área da vigilância, da evacuação, da sensibilização de pessoas, entre outros relativos à prevenção. Uma informação avançada pelo Presidente do Sistema Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. É um processo longo, não é? Tem muitas variáveis e estamos a trabalhar no sentido de chegar a um ponto em que podemos dizer que, de facto, estamos em condições de dar uma resposta cabal à situação da Ilha Brava. Afirma ainda que já existe um plano com o Ministério da Educação para ver qual a melhor forma de introduzir a proteção civil nas escolas para incutir na mente das crianças como agir no caso de uma catástrofe natural, tendo em conta que considera o caso da ilha muito complexo. O cenário é complexo, não é? A ilha por si só é uma ilha difícil porque não tem muitas praias de areia que facilitem. No caso de tivermos a necessidade, de facto, de fazer uma evacuação marítima, mas estamos a trabalhar nisso. Por isso é que cada setor, cada instituição terá que desenvolver o seu plano sectorial de resposta de acordo com os cenários que temos definido para cada situação e cada nível de alerta existente, o que é que cada instituição deve fazer. O plano da urgência e a estratégia nacional de redução do risco de desastre é satisfatório, diz esse presidente, mas realça ser necessário uma articulação dos diferentes setores e um forte investimento por parte da Câmara Municipal. Temos que instalar um gabinete de proteção civil e instalar os bombeiros em todas as câmaras municipais, nomeadamente na Ilha da Brava, instalar bombeiros. É preciso articulação com a educação. Eventualmente introduzir-se a nível da educação o tema da proteção civil, por forma a se trabalhar as crianças desde o início, nomeadamente na perspectiva de saberem o que fazer em caso de incidente. É preciso investimento na vigilância. Nós temos que alavancar o nosso nível de conhecimento e o nosso nível tecnológico para podermos acompanhar a cada momento o problema. De realçar que as atividades sísmicas na Brava foram registadas em agosto nas localidades da Cova Joana e Benfica. Cabo Verde já oficializou a intenção de ocupar um lugar vago reservado aos países africanos no Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo para o mandato de 2018-2021. Com este anúncio, a Comissão Regional para a África da Organização Mundial do Turismo, que irá representá-la no seio do Conselho Executivo, numa das reuniões da 22ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, entre os dias 4 e 9 de setembro do corrente ano, em Chengdu, na China, de referir que as decisões, recomendações e respostas do Conselho Executivo são submetidas à aprovação à Assembleia Geral para adoção. Sendo assim, tem por principal missão assegurar o acompanhamento e a realização das ações empreendidas pela Organização Mundial do Turismo, fixar as orientações gerais, seguir a execução do Programa Bianual de Trabalho e controlar o quadro orçamental.
Na sequência da decisão tomada pelo BCV, que deliberou aplicar uma medida de resolução ao novo banco, e da reação do Governo sobre este assunto, o PAICV, através do seu vice-presidente e deputado da Nação, Nuías Silva, deu hoje uma conferência de imprensa para se posicionar sobre esta questão. A culpa é do atual Governo, diz. O vice-presidente do PAICV atribui a culpa da situação atual do novo banco ao atual Governo. Nuías Silva afirma que depois das eleições de março de 2016, os acionistas do novo banco deliberaram por unanimidade em Assembleia Geral Universal aumentar o capital social em 700 mil contos para o equilíbrio financeiro do banco em questão. Uma deliberação assumida que, segundo diz, não foi respeitada pelo atual governo. Com efeito, o aumento que deveria ter sido feito em 2016 não foi efetuado pelo atual governo, o que agravou, obviamente, mais a situação econômico-financeira do novo banco e logo colocou em causa a recuperação do mesmo. Acrescenta ainda este deputado da Nação uma série de questões que, segundo o mesmo, espera que o governo responda. Interessa à sociedade cabo-verdiana e aos cabo-verdianos saber por que razão o governo atual não tomou as medidas necessárias para impedir a extinção do novo banco e que outros interesses estiveram por detrás desta decisão. Por que razão, pergunta-se, o governo atual não optou pela recapitalização do novo banco, preconizando assim a salvação, de acordo, aliás, com a decisão tomada pelos acionistas em reunião da Assembleia Geral, realizada, diga-se, em abril de 2016 e uma deliberação que foi tomada por unanimidade. Nuías Silva vai mais longe ainda, alegando que o governo atual pensou mais em conseguir ganhos políticos em curto prazo do que salvaguardar os interesses nacionais, salvando o único banco público do país. Deve-se salientar que não salvar o novo banco foi uma opção política deste governo. Tanto assim é que o próprio programa do governo para esta 9ª legislatura, aprovado pelo Parlamento, propõe a criação de um novo banco, ou seja, um banco PME de primeira linha. À data, o grupo parlamentar do PAICV tivera a oportunidade de questionar o senhor Ministro das Finanças se esta proposta de novo banco implicaria o encerramento do atual novo banco. E não obtivemos resposta nenhuma. Por tudo isso, o PAICV diz reafirmar os seus princípios de transparência e necessidade de os assuntos do Estado serem tratados com seriedade e responsabilidade, o que implica uma investigação séria e competente por quem é de direito, com vista a apurar os eventuais responsáveis de todos os atos praticados. O diretor da Polícia Nacional, Superintendente-Geral Emanuel Stalino Moreno, realiza até 16 do mês corrente visitas às estruturas da Polícia Nacional das Ilhas do Fogo e da Brava, que integram o Comando Regional do Fogo. Durante a estadia, o Diretor Nacional avaliará no terreno as necessidades e carências existentes e as melhorias a serem introduzidas no sistema para que a polícia possa estar à altura de prestar cada vez mais um serviço de melhor qualidade que responda às expectativas e demandas das comunidades locais, alega um comunicado. Esta deixa saber ainda que do programa da visita constam também encontros com os efetivos e entidades e responsáveis de alguns serviços sediados
nas referidas ilhas. Nesta missão, Emanuel Stalino Moreno faz-se acompanhar do Diretor Nacional Adjunto para a área administrativa e de alguns outros responsáveis dos serviços centrais da Polícia Nacional. O Movimento para a Democracia realizou hoje uma conferência de imprensa sob o lema 27 anos ao serviço de Cabo Verde, em comemoração aos anos da existência do partido. De acordo com o presidente da Academia do MPD, estas comemorações acontecem na sequência das vitórias alcançadas pelo MPD nas legislativas e autárquicas de 2016 e do candidato apoiado Jorge Carlos Fonseca. O MPD completa no dia 14 de março 27 anos de existência enquanto partido político. Em comemoração a este dia, realizar-se-á um ciclo de conferências na Praia São Vicente e Foco, com vários dirigentes nacionais e locais. Prezando o seu percurso, o presidente da Academia do MPD faz uma avaliação positiva do Partido Vintuinha na transição da democracia cabo-verdiana. O MPD orgulha-se da contribuição dada ao processo de transição democrática, à construção do Estado de Direito Democrático e às incontestáveis transformações sociais, económicas e políticas ocorridas na sociedade cabo-verdiana, hoje, sem dúvida, uma sociedade mais livre, mais autónoma e ciosa dos seus direitos e deveres e do seu papel na construção do país. Ainda afirma que os desafios do desenvolvimento de Cabo Verde exigem um forte compromisso com as necessárias reformas a nível da administração e do funcionamento do Estado e das suas instituições. É que, segundo diz, o Estado existe para servir os cidadãos e ele deve ser estritamente necessário para garantir a estabilidade e o equilíbrio do país nos vários setores das atividades políticas, económicas e social. Separar de forma gradual e definitiva o partido do Estado é um compromisso firme do Movimento para a Democracia, que definiu o sistema de incompatibilidades como elemento essencial para essa separação e para o reforço da transparência no exercício de funções públicas e políticas. O MPD foi o partido que ganhou as primeiras eleições multipartidárias de 13 de janeiro de 1991. O antigo Presidente da República, Pedro Pires, está de visita a Cuba a convite das autoridades cubanas. Pires leva consigo a intenção de discutir com as autoridades cubanas a possibilidade de compartilharem com Cabo Verde todo o espólio da luta da libertação nacional. O antigo Presidente da República, Pedro Pires, inicia na terça-feira uma visita de 10 dias à Cuba a convite das autoridades cubanas. Em Havana, Pedro Pires vai ser recebido pelo Presidente de Cuba, Raul Castro, e por outras entidades cubanas. Pedro Pires, que fez parte da sua preparação militar em Cuba, vai mais uma vez agradecer às autoridades cubanas todo o apoio que deram e têm dado a Cabo Verde. O antigo Presidente da República vai também discutir com as autoridades cubanas a possibilidade de compartilharem com Cabo Verde todo o espólio da luta de libertação nacional. Momento agora para conferirmos as opiniões fortes desta segunda-feira. Opiniões fortes. O elenco semanal. Senhoras e senhores, paz e bem, sejam bem-vindos. Celebramos no dia 8 passado o chamado Dia Internacional da Mulher e vamos celebrar no próximo dia 19 o chamado Dia do Pai. Na celebração do Dia Internacional da Mulher fala-se muito na dignificação, na ascensão e na participação da mulher. Coisas justas. Fala-se também da violência
dos abusos, dos vários tipos que a mulher sofre. E também é coisa justa e verdade. A mim, neste momento, em Cabo Verde, preocupa-me não a violência, também me preocupa a violência contra a mulher, a chamada violência baseada no género. Preocupa-me sobremaneira a violência que eu chamaria de intrafamiliar. Isto é, aquela violência que encontra o seu ninho dentro da família, independentemente de qual género é mais violento, se ele ou se ela. Aquela violência que ganha raízes profundas, porque, entretanto, esta violência intrafamiliar, ela é herança, isto é, ela é herdada pelos mais novos, pela nova geração, pelos filhos. Os filhos, crescendo num lar violento, têm tendência em se tornar também violentos. Embora isto não é linear, não é objetivo, podendo sim, podendo não. Mas a violência intrafamiliar, no nosso caso, faz com que a violência seja uma forma normal, imediata, de resolver todos os problemas, quaisquer problemas. Parece que a única forma e a melhor forma de resolver os problemas, de superar as incompreensões, de impor a própria razão, a própria ideia, seja a única forma seja a violência física, a violência psicológica, a violência económica, qualquer tipo de violência. A violência intrafamiliar necessariamente tem que ser travada aqui em Cabo Verde. Aliás, nós aqui já estávamos a ser apelidados de uma sociedade violenta. Já estávamos, sobretudo aqui na praia e nas outras cidades maiores, já estávamos a sentir que a violência pairava no ar e fazia com que as nossas cidades ficassem prisioneiras do medo, do pavor de sofrer qualquer violência a qualquer hora do dia, inclusive por qualquer um. Mas de um tempo para cá, há quem diga induzida, esta percepção tinha diminuído, ao que me parece. Mas surgem outra vez sinais aqui e acolá de uma violência ainda mais sofisticada. Significa que, para além de estar entranhada, para além de poder estar entranhada, não quero fazer nenhuma afirmação, um espírito violento numa certa geração, está também entranhada o prazer pelo crime, o prazer pelo fácil, pelo dinheiro fácil. Assim surpreendeu-me, até certo ponto, o assalto que houve ao novo banco no Platão. Ainda mais percebe-se que os nossos delinquentes não acompanham a notícia, porque inclusivamente o novo banco está falido, mas escolheram o novo banco falido para o assalto no Platão. Aquilo que surpreende não é o assalto em si ao banco, é o segundo banco a ser assaltado em poucos dias, mas não é o assalto em si ao banco, que acontece em todas as cidades do mundo. Não é o assalto ao banco, mas para nós é novidade um banco assim tão central, num lugar tão central, tão vigiado, encostado, um banco encostado ao Supremo Tribunal de Justiça, que é vigiado 24 horas ou 24 horas por dia, mas o delinquente ou os delinquentes não se coibiram de lá ir, de enfrentar a autoridade e de efetivamente roubar. As coisas correram mal, mas o roubo aconteceu, só não levaram o resultado do roubo. Ora, portanto, todos nós, homens de boa vontade, temos que nos empenhar-nos fortemente a promover o diálogo. O diálogo que deve começar em casa, na família. A família deve se tornar um centro do diálogo, onde os pais, primeiramente, falam, dialogam permanentemente entre si sobre todos os assuntos e onde os pais
em comum acordo, dialogam com os filhos, os vários filhos nas suas várias idades. O diálogo deve sobrepor imediatamente à violência, a qualquer tipo de violência. E um grande inimigo que temos que vencer imediatamente são as assim chamadas redes sociais, que de rede tem muito, no sentido que são capazes de nos capturar. De redes tem muito, mas de sociais tem pouco, antes pelo contrário, e isola-nos e impedem-nos de efetivamente dialogarmos, criarmos pontes, vermos juntos possíveis soluções. Nós temos que insistir nisto. Nós temos que insistir nisto urgentemente. Não deixar que a violência tenha a última palavra nas resoluções das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, dos nossos problemas. Temos que aprender imediatamente, desde berço, a arte de dialogarmos uns com os outros para resolvermos todas as quesilhas, todos os problemas, todos os conflitos. Mas hoje trouxe para este espaço mais duas pinceladas rápidas. A primeira é que hoje, e podemos dizer durante toda esta semana, estaremos a celebrar o 4º aniversário do pontificado do Papa Francisco. O Papa Francisco foi eleito Papa no dia 13 de março, de 4 anos atrás. E tomou posse, digamos assim, entre aspas, no dia 19 de março, de há 4 anos atrás. E o Papa Francisco veio exatamente sublinhar, trazer-nos aquilo que eu disse no início, a necessidade e a urgência do diálogo. A ele devem-se iniciativas inéditas e necessárias para o mundo de hoje. Tem dado sinais, nestes 4 anos, de que só a partir do diálogo, o diálogo a partir da nossa própria identidade, sem negar a nossa própria identidade, sem negar a nossa própria crença, sem negar as nossas próprias ideias, mas expô-las, vivê-las no respeito, na serenidade e na paz. O Papa Francisco tem insistido que é necessário criar pontes, edificar pontes, criar espaços e tempos de diálogos para todos nós. Então peçamos, portanto, vida longa ao Papa Francisco para que os seus ensinamentos, que aliás têm inspirado outros líderes, o próprio presidente português, que também completou 1 ano de presidência há bem pouco tempo, deu uma entrevista, uma grande entrevista, pode ser encontrada na internet, onde reconhecia, ele que é católico, confesso, reconhecia efetivamente que o seu modo de ser Presidente da República tem se inspirado no modo de ser Pontífice do Papa Francisco. A segunda pincelada rápida é para recordar que no próximo sábado, dia 18, teremos então aqui na praia o evento TEDx Praia, que já tinha falado há dias neste mesmo espaço. Tudo parece já a postos, os oradores são já conhecidos, são 8 bons oradores de excelências, já são conhecidos e parece que está tudo a posto e parece que efetivamente os promotores estão já de parabéns porque tiveram ousadia, viram longe, tiveram horizontes abertos e tomaram esta iniciativa. Para eles, portanto, vamos torcer para que tudo efetivamente dê certo e tenha um grande êxito. Para concluirmos, portanto, um abraço às mulheres pelo seu dia, pelo seu trabalho, um abraço também aos que receberam a graça da paternidade e os pais, a minha oração afetuosa ao Papa Francisco e os meus votos sinceros aos organizadores do TEDx para que tudo corra bem, para que tudo isto, as mulheres, os homens, o Papa e os líderes religiosos e a sociedade civil, a família, nos ajudem todos a ser homens e mulheres do diálogo, da paz e do bem. Corações ao alto. Obrigado. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.
Manchetes de África, a partir de agora. Acompanhe. Etiópia, derrocada em aterro de lixo nos subúrbios da capital Addis Abeba, matou pelo menos 46 pessoas. Há dezenas de outras desaparecidas. Somália, há pelo menos 13 mortos e 4 feridos na sequência da explosão de uma bomba numa movimentada rua de Mogadishu. Togo, milhares de opositores desceram às ruas de Lomé para protestar o aumento do preço da gasolina. Somália, uma seca severa destrói sustento de pastores, com muitas fontes de água a secarem e forçando-os a procurar pastagens em zonas remotas. A África do Sul, pela primeira vez na história, foi cancelada devido aos fortes ventos, a 40ª volta em bicicleta de Cidade do Cabo, para que estavam inscritos 35 mil ciclistas.